de quatro, fica de quatro, fica de quatro. Esse é o Fenech, é o brabo da putaria. Queimo no queimo. Easy! Queimo no queimo, queimo no queimo, queimo no queimo, queimo no queimo. Anti-Zombies se actualizó y aquí te muestro todo lo nuevo. Como primeras tenemos otra vez un nuevo boss en la raid. Y su arma es una guadaña. Otra. Ya tenemos dos ahora. Agregó una nueva mascota. Un nuevo bundle. Esta actualización no trajo mucho contenido y eso es todo lo nuevo. Hola chicos. Estoy encontrando personas para por ahora solo dos Si quieren unirse, tienen que pasar sus usuarios de robarse todos sus bits. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Espero ver vuestra ayuda. Ya tengo la nueva pet de la nueva Raid Reaper, la cual te da un 5% de críticos, 10 de daño. También reduces 5% de cooldowns, 10 de velocidad de ataque. Y para finalizar también, UN+1 de velocidad al caminar. Esta pet se consigue en la nueva Raid de Halloween, la cual tiene un 2% de probabilidad de que te la dé. Comenta si crees que esta pet vale la pena. Gelo no copo, piscando a fachada. Gatinha rebola na vibe acelerada. No Prada, no Prada, no vibe acelerada. Gatinha rebola na vibe acelerada. No Prada, no Prada, no vibe acelerada. Gatinha rebola na vibe acelerada. Final de semana vai ter baile na quebrada. O som no talo e essa galera animada. Gelo no copo, piscando a fachada. Gatinha rebola na vai do Prada, no Prada, no Gelo no copo, piscando a fachada.
レイドに挑む構成を教えてください。さあどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、キングバードです。はい、ということで本日は皆さんにお力を借りたいという動画でございますよ。私のコメント欄に多々寄せられるんですよ。レイドどうやってクリアできますか？どんな構成ですかと。俺もね、それクリアできてなくて、そういう子たちにこうアドバイスするのが結構難しい状態なんですわ。ぜひ、レイドソロクリアしている方たちに聞きたい。あなたたちはどんな構成でソロクリアできましたかということで、あなたの自慢の構成をこのコメント欄で教えていただけたら、俺も救われるし、たくさんの子たちが参考にできるんじゃないかなということで、この動画撮っております。たつき。でもさ、昨日のこの新レイド来た後のさ、レイドなんか簡単になってないねえ。俺全然勝てなかったんだけど、なんか余裕で勝てるようになってるんだよな。わかんない。ちょっと強化もしたんだけどさ、自分のこと。みんなが必須なこのコウモリさん。ペットのコウモリ。コウモリがなかなか当たらなくてね、代用で鹿使ってみたらさ、マジで強えん。鹿マジで強えん。鹿いるだけで死なないわ、これ。コウモリがない子はね、ぜひ鹿使ってみていかがでしょう。よろしくお願いいたします。この通りです。この通り。よろしくお願いいたしまーす。ハッピーハロウィン。
Vamos lá, velho. Clique. 46. Crítico 52. 45. 52? Ué, o dano dela acompanhou, velho, o bagulho? Mas da minha foice tá 50, né? Não está com dano de skill ainda, aumentado. 45. 45. 60. 45. 51. Pô, não tem jogo que deu 60, enfim. Sei lá. 52. 46. Bom, em clique a foice já é melhor. Sem estar com a maestria no máximo, né? As skills dela, todas dão hit kill. Tá ligado? Todas delas são muito fortes. Tem skill de longe, que dá muito dano, são 3 tiros, né? E ao que parece, acho que as 3 podem acertar a mesma pessoa. Né? Ó, em clique é melhor, em dano de skill também é melhor, velho. E estamos com o G também pra usar, né, velho? Falando nisso. Pô, vamos mostrar o G aqui, velho? Porque na última fase eu vou querer usar a outra. Deixa eu usar aqui pra ver. Olha o Gzinho dela, mano, que bonito. O zoinho brilha, toma. Sai umas alminhas, bom bonito. O G é muito legal. É, então, sai umas tumbas, né, velho? Ah, eu usei a skill errada. F. Queria usar essa skill lá no final, não tô com ela agora. E agora, mano? Como é que eu vou mostrar a skill mais da hora dela na última fase, mano? Bom. Esperar um pouquinho, né, tropa? Aí, ó, vamos lá. Acho que agora vai. Usar essa skill antes aqui, só pra fazer um negócio. 500, 400, velho. Né? Foice. Pô, pior que não vai dar pra fazer o bagulho que eu queria. Vou fazer isso aqui, vai. Tropa, seguinte. Quando você usar isso aqui no boss, mano, não é o V, tá? Ele mata o boss, mata os inimigos todos da fase. E GG, mano. Eu queria essa skill pra poder mostrar pra vocês isso, mano. Muito bom, velho. Mostramos o G dela, mostramos o dano. Dano de skill e dano de clique dela é melhor que a bota, mano. Atualmente é a melhor arma do jogo, né? Com mais dano. Ela substitui agora a bota nesse aspecto de ser o item com mais dano. Em relação a cooldown, o arco é o melhor. Tá? Como eu gosto mais do arco, eu possivelmente vou usar ela e o arco, tá? Mas pra quem quiser mais dano, use ela e a bota, tá? Ao meu ver, eu vou acabar usando o arco mesmo. Me agrada mais. O clique dela dá dano, a skill dela dá dano. Muito forte, velho. Muito, muito forte mesmo. Falando isso, agora dá pra ver qual cooldown volta mais rápido, né? Ó, cara, a foice já voltou uma. Já voltou duas. Vai travar, então não vai dar pra ver o último ponto, velho. F. Trava meu Roblox, velho. Agora voltou tudo, não deu pra ver, né, mano? O passo a passo, F. Mas é isso, tá? Dano e dano de clique, excelente.